Então, a aula 11 é sobre representação de moléculas na química orgânica. A química orgânica vai estudar tudo que é de carbono, tá? Então, todos os compostos químicos lá que tem carbono vão ser estudados na química orgânica. A gente tem algumas exceções, mas tá lá carbono. Geralmente, ele tá junto com o hidrogênio lá. Então, se tem carbono e hidrogênio, vão ser os hidrocarbonetos, que é a principal função que a gente vai ver pra frente, né? Então, a gente tem formas diferentes de representar. Então, quando eu vejo uma reação química, ele pode estar desenhado de uma maneira diferente. É o que a gente chama de representação de estrutura, da estrutura do meu carbono, tá? É uma fórmula estrutural, é o que tá no papel, tá? Então, a outra forma de representar uma cadeia carbônica é por meio de traços, tá? Dessa forma de representação, a cadeia é representada na forma de zigue-zague. As pontas nas extremidades da cadeia, no caso de ligação simples, correspondem ao grupo CH3. A junção de 3 traços, ligação tripla na extremidade da cadeia, corresponde ao grupo CH. Então, cada vértice é um carbono que equivale. Então, geralmente, quando a gente vê a fórmula estrutural, ela tá dessa maneira, ó, H3C. Lembra lá, o carbono sempre faz 4 ligações. Então, ó, estão fazendo aqui 3 ligações com o hidrogênio e uma ligação com esse outro carbono. Tá fazendo aqui, ó, 1, 2 ligações com esses carbonos do lado, mais 2. 2 mais 2, 4, aqui de novo. É uma representação, tá? Mas pode ser que apareça só assim, ó, um zigue-zague. Cada vértice vai ser um carbono, tá? Então, a cada vérticezinho, cada pontinho desse vai ser um carbono lá, tá? Então, aqui, ó, para você ver, por exemplo, na de baixo, tem H3C, nitrogênio, CH3, CH2, ó, tem uma dupla ligação e CH2 lá, tá? Então, o que que é a representação? Então, aqui, ó, eu tenho um carbono aqui ligado no nitrogênio, um carbono aqui, um outro carbono aqui e um outro carbono aqui, tá? Então, lá, ó, CH3, nitrogênio, CH, 2 cisquinhos é porque tem 2 ligações, CH2 e CH3, tá bom? Todos os carbonos lá fazendo 4 ligações. Ó, se você olhar, o nitrogênio faz 1, 2, faz só 3 ligações, tá? Aqui, ó, de novo, só os cisquinhos, cada vértice é um carbono. Aqui, 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 tá? Cada um é um carbono. São representações diferentes. Esse desenho que tem aqui embaixo é o que a gente chama de anel benzênico. Vou anotar aqui para vocês. Então, é um anel benzênico. Todos eles são o mesmo compostos, ó. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 1, 2, 3 ligações duplas, mais os hidrogênios lá para completar 4 ligações. Então, se eu desenhar assim, assim ou assim, todos eles vão ser o anel benzênico, tá? Independente do jeito que tiver desenhado, vai ser anel benzênico, tá? É um composto químico que ele vai tá lá na representação que a gente vai ver depois, tá? Então, a gente faz o que a gente chama de classificação de cadeia carbônica para eu saber quais são as características dela. Então, a primeira classificação que a gente tem é quanto ao fechamento da cadeia. Então, ela pode ser aberta, aqui, aberta ou fechada. Cadeia aberta é quando não tem ciclo, tá? Então, é um desenho aberto, tá vendo lá? A outra faz assim, é um desenho aberto. Cadeia fechada é quanto ao fechamento lá. Então, ela vai formar um desenho geométrico. Tá vendo lá? O primeiro ele faz um quadrado, o outro um triângulo, um outro um hexágono, tá? Então, formou desenho geométrico é cadeia fechada. Ficou aberta a cadeia aberta. Aí a outra classificação que a gente tem, ela pode ser mista também, tá? Então, ó, por exemplo, ela tem uma parte fechada e a outra parte aberta, tá vendo? É uma cadeia mista. Ela pode ser alifática ou alicíclica, tá? Alifática é quando eu tenho um anel aromático lá, são outras classificações, mas geralmente que a gente usa aberta, fechada ou mista. A outra classificação que eu tenho é quanto à disposição, tá? Quanto à disposição, ela pode ser linear ou ramificada. A gente chama de linear também de normal, tá? Vou anotar aqui para vocês. Normal ou Ai, desculpa, gente, eu anotei no lugar errado. Aqui, ó. Linear ou ramificada. Ela pode ser normal ou ramificada, tá? Esquece aqui, ó. Escrevi no lugar errado. Aqui, ó.
normal ou ramificada, tá? Como que é linear? Eu tenho uma linha, tá? Qual que é a ramificada? Ramificada é quando eu tenho ramos de carbono. Lembra lá, eu tô classificando cadeias carbônicas. Então, a linear, ó, eu tenho uma linha de carbonos. A ramificada, eu tenho a linha de carbono e uma linha adicional de carbonos. É como se você pensasse numa árvore, tá? Então, a árvore tem o tronco. O tronco é de madeira, de carbono, tá? Então, ela é normal. Na ramificada, eu tenho o tronco e eu tenho os ramos da árvore, né? Os galhos da árvore. Então, ela é ramificada, tá? Então, pensa lá, ó. Normal, ela tem só o tronco, é só a parte principal com carbono, lembra lá? E a ramificada, eu tenho o tronco e os ramos, lembra lá? Ramo de carbono, tá? Então, ela vai ser ramificada, ó. Não confundir ramificação com grupo lateral. O grupo lateral é só um grupamento químico, tá? Não forma uma segunda cadeia, como ocorre no caso ramificação. A gente só considera os átomos de carbono, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, para não se confundir. Aqui, ó, eu tenho ramos de carbono, tá vendo? Ó, carbono, 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 ramo de carbono. Isso daqui, ó, são grupos laterais, tá vendo que aqui, ó, é um cloro. Eu não considero. Aqui, ó, eu tenho, ó, tenho oxigênio, oxigênio, eu tenho um grupo lateral, tá? Eu só vou considerar se a ramificação for carbono, tá? Aí, a minha outra classificação é quanto à saturação. Ela pode ser saturada ou insaturada. Saturada é quando eu tenho um risquinho só entre carbonos, tá? Então, eu vou olhar aqui, ó, entre carbonos só tem um risco, então vai ser saturada. Ela faz uma ligação simples. Aqui, ó, entre carbonos eu só tenho ligações simples. Mas, professora, aqui tem uma ligação dupla, mas ela não tá entre carbonos. Aqui eu tenho oxigênio, tá? Entre carbonos eu tenho ligação simples. Insaturada é quando eu tenho ligação dupla ou tripla, tá? Quando tem 2 risquinhos, ou tripla quando tem 3 risquinhos lá. Lembra lá, o carbono sempre faz 4 ligações. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho fechado aqui, né? Um desenho geométrico, lembra lá? Mas aqui, ó, eu tenho um risquinho, mas aqui eu tenho 2 risquinhos. Esses 2 risquinhos estão entre carbonos, então ela é insaturada. Aqui, ó, eu tenho outro desenho. Aqui de novo, ó, entre carbonos é um risquinho só, mas aqui, ó, entre carbonos tem 2 risquinhos, é insaturada. Ah, professora, mas e se for aberta? Então, aqui, ó, entre carbonos eu tenho 3 risquinhos, então ela é insaturada. Aqui de novo, ó, tem 2 risquinhos, entre carbonos é insaturada. A outra classificação, então, é quanto à natureza. Ela pode ser homogênea ou heterogênea, tá? Homogênea é quando eu não tenho mais nada entre carbonos. Então, de novo, a classificação das cadeias carbônicas, eu vou olhar o carbono. Entre carbonos, eu tenho algum outro componente químico? Não. O hidrogênio tá aqui do ladinho, mas ele é para fora. É só uma forma de desenhar. Então, quando eu vejo assim, ó, CH2, CH2, CH3, o que que acontece? Ele é, na verdade, assim, ó. Tem hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, hidrogênio para lá. Então, ó, esse carbono aqui, ó, ele tá fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Eu só juntei o hidrogênio aqui do lado para ficar mais fácil de ver. Então, esse hidrogênio que tá aqui do lado, na verdade, ele tá para cá, tá? É só uma forma de representar para ficar menorzinho, ocupar menos espaço. Então, aqui, ó, entre carbonos eu não tenho nada. Eu tenho carbono, 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 carbono. Entre carbonos eu não tenho nada. Mas, professora, aqui tem um oxigênio. Não, ó, não é entre carbonos, ele tá para fora. Então, é homogêneo. Aí, aqui, heterogênea é quando eu tenho um átomo diferente. Geralmente, os elementos químicos que aparecem é lá o oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, tá? Que geralmente aparece. Então, aqui, ó, entre carbonos, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um oxigênio, então essa é heterogênea. Entre carbonos, eu tenho um nitrogênio, então vai ser heterogênea, tá? Aí eu tenho os compostos aromáticos, então aqui, ó, o benzeno, foi o que eu expliquei ali na frente para vocês, o C6H6, é o que a gente chama de anel benzênico. São formas de representações diferentes. Se eu tiver um anel aromático, o benzeno, ele vai ser uma cadeia aromática, tá? Que tem umas características diferentes lá. Pode ser que tenha mais de um núcleo, tem várias explicações lá para vocês, tá bom?
Como que eu vou fazer a nomenclatura? Então, como que eu vou saber qual é o nome desse composto químico? O nome do composto químico vai seguir as regras da UPAC, lá da União Internacional da Química Pura e Aplicada, tá bom? Qual que vai ser? Vai ter um prefixo, uma parte intermediária e um sufixo. Ela vai mostrar para você, vou contar quantos carbonos tem em cada cadeia lá, tá? Então, aqui, ó, a regra da IUPAC, resumidamente, é isso. Se eu tiver um carbono na minha cadeia, MET, 2 carbonos, ET, 3 prop, assim na sequência. Aí, eu vou olhar a saturação, se tem um risquinho, 2, 3, quantos tem lá? Se tiver só um risquinho, vai ser an, se for saturada, lembra lá? Se for insaturada, uma dupla, duas duplas, três duplas, em. Então, se eu tiver 2 risquinhos, vai ser em. Se tem duas vezes 2 risquinhos, diem. 3 vezes 2 risquinhos, triem. E assim na sequência. Aí é conforme o composto químico lá. Se eu só tenho carbono e hidrogênio, vai ser um hidrocarboneto. Se tem escrito OH lá, vai ser um álcool. Se eu tenho carbono lá no final, tem um hidrogênio dupla com O no final da minha cadeia, vai ser um aldeído, pode ser um acetona, um ácido carboxílico. São funções orgânicas diferentes, tá? Por exemplo, então, aqui, ó, eu tenho H3C, risquinho CH3, tá? É a mesma coisa, tá ligado aqui. Então, eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos, eu vou olhar lá, é ET, tá? Eu só tenho risquinho simples, é saturada lá. Saturada vai ser an. Só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. O final do nome vai ser O. A outra do lado, olha aqui, eu tenho um OH. OH quer dizer que é um álcool. Vou contar quantos carbonos eu tenho. 2 carbonos. 2 carbonos é ET. Entre carbonos, só tem um risquinho, quer dizer que é saturado, vai ser an. Tem um OH, que é a função orgânica álcool, vai ser ol, etanol. De novo, aqui o final. Esse daqui, olha aqui no final dessa cadeia, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um carbono, dupla O e H, então quer dizer que é um aldeído, tá? Quantos carbonos eu tenho? 2. 2 carbonos é ET. Só tem ligação simples entre os carbonos, é saturado, então vai ser an. É um aldeído, termina em al, etanol. Aqui, a propanona, tá? Então, aqui, ó, tem 2, 3 carbonos, uma cadeia aberta lá. Quantos carbonos eu tenho? 2, 3. 3 carbonos é prop. Entre carbonos, só tem ligações simples, é saturado, então vai ser an. Qual que é a função orgânica? Olha aqui, tem carbono para cá e tem carbono para cá, mas tem um carbono com dupla ligação. Aqui, ó, a função orgânica dela é uma cetona, então vai terminar em ona, propanona. Aqui, esse daqui, ó, no final tem dupla O e OH, é um ácido carboxílico. Vamos lá contar. 2, 3. 3 carbonos é prop. Só tem ligações simples entre carbonos, é an e ácido carboxílico termina em oico, propanoico, tá? Se for ciclo, então se for fechado e formar um desenho geométrico, então aqui, ó, forma um quadrado, esse outro forma um triângulo, eu vou colocar a palavra ciclo na frente, mas conta do mesmo jeito. 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é bute. Tem uma ligação dupla, ó, aqui tem dupla ligação, vai ser em. Só tem carbono e hidrogênio, vai ser um hidrocarboneto, termina em O, ciclobuteno. Aqui forma um desenho geométrico fechado, um triângulo, então vai ser ciclo. Conta quantos carbonos? 2, 3, 3 é prop. Só tem ligações simples entre eles, então é saturado, vai ser an. Só tem carbono e hidrogênio, vai ser hidrocarboneto, então vai ser um ciclo propano. Quando for classificar, então, o que é o principal? Na hora de fazer o exercício dessa aula, o que vocês vão usar? Isso daqui, tá? O que vocês têm que saber? Se a cadeia é aberta ou fechada, se ela é normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Só isso que vocês vão ter que lembrar lá. Aberta ou fechada, se é só um risquinho ou se forma desenho lá geométrico, fechado, normal ou ramificada, lembra lá da árvore, se tem só o tronco ou se tem ramos essa árvore, tá? Então, aberta ou fechada. Saturada, só tem um risquinho. Insaturada, 2 ou
3 cisquinhos. Homogênea, só carbono. Ou heterogênea, tem algum átomo diferente lá no meio, tá? Então, aqui, ó, tem a representação certinha para vocês. Tem mais um desenho aqui para vocês lembrarem, tá?